Olá, RPG ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal RPG Cast. Você está na pasta Como Jogar Com, onde pegamos personagens de filmes, animes, games e tentamos adaptar para sistemas de RPG. Hoje, vamos tentar adaptar Trevor Belmont para o sistema de Vampiro a Máscara. Sim, aqui no canal a gente tem feito adaptações desses personagens, né? Justamente no sistema White Wolf, né? Que é o sistema de Vampiro à Máscara. Eu tenho começado por esse sistema porque é um conhecimento maior a respeito desse tipo de regras, tá? Nós já fizemos aqui, na verdade, né? Um Vampiro, que foi o Blade. Fizemos também um vampiro, que foi o Corvo, e agora chegou a hora de fazer um humano, né? Afinal, humanos também participam desse tipo de aventura. Então vamos começar aqui vendo a questão do Trevor Belmont, que é um personagem caçador de vampiros que tem um objetivo condutor grande, que é matar o Drácula, né? E que tem um histórico interessante para jogos aí, para jogos de mesa principalmente. Então vamos à história. Quem é Trevor Belmont? O personagem ele possui 23 anos no período ocorrido no jogo e na série. Em 1476, o que o denota o seu nascimento em 1453. Ele é originário da Valáquia e descendente de uma família que dedicou sua vida a lutar contra as criaturas da escuridão comandadas por Drácula e a proteger a humanidade. Seu clã era temido pelas pessoas por causa dos seus poderes sobrenaturais. Portanto, Trevor vive como um excluído da sociedade. Trevor Belmont é um caçador de vampiros que pertence a um dos clãs mais respeitados de toda a Valáquia, possui um físico treinado e bem musculoso, o que nos prova ainda mais a veracidade da origem da sua força, que muito se deve por ser um lutador em forma. Trevor tem feições debochadas e também desprezíveis acerca de terceiros e da vilania alheia. Entretanto, ele espelha felicidade e feições animadas, embora a principal e mais notória situação emocional de Belmont seja a tristeza, como disse Sypha na biblioteca naquela série da Netflix. Voltando para os aspectos físicos no geral, ele possui uma cicatriz no lado direito da sua face que vai da testa até a bochecha, também possuindo uma linha paralela cruzada na horizontal, fazendo parecer uma cruz de cabeça para baixo. Tanto nos games quanto na série, Trevor está num momento da sua vida em que sua família foi excluída da Valáquia, né, foi expulsa da igreja, e ele vive como uma espécie de vagabundo, de bar em bar, apenas ficando bêbado o tempo todo e tentando não se envolver mais nas questões familiares. A série demonstra isso logo de início, mas também logo mostra a capacidade de Trevor em não deixar passar as coisas, né? Ele tem uma humanidade alta, então assim, ele quando vê o senso de dever, né, o senso de justiça dele impregnado nele pela família desde pequeno, obriga ele a tomar certas atitudes frente às coisas que se apresentam a ele no caminho. Habilidades e poderes. Os poderes e habilidades de Trevor se destacam de outros humanos, devido a pertencer a uma família que lida com forças sobrenaturais. Trevor não só é dotado de inúmeros conhecimentos, como também possui um treinamento incomum. Não bastando isso, Trevor tem acesso a várias relíquias, livros e pergaminhos antigos que concedem a ele vantagens únicas no combate às criaturas da noite. É notável que Trevor possui um raciocínio tático de combate excepcional, se adaptando rápido a qualquer inimigo que enfrente e adquirindo vantagem na medida em que a luta acontece. Além disso, ele também tem habilidades marciais com chicote, com esgrima e com lançamento de projéteis. Outra característica destacada nos jogos, porém não muito, na série da Netflix, somente uma das cenas em que ele enfrenta uma criatura na igreja com os 2 chicotes,
é que, mesmo que pouco, Trevor tem conhecimentos em magia e alguma habilidade para utilizá-las. Isso será representado em sua ficha humana como númia, rituais e fé. Equipamentos. Armadura. Trevor Belmont é um rapaz que viveu na Valáquia de 1400, em que as vestes eram bem mais rústicas e prevenidas das temperaturas baixas. O conjunto de roupas que Trevor utiliza é composto por um grande casaco cor de gelo seguido de um X vermelho com parafusos nas pontas que servem de suporte, também tendo suportes para facas nas alturas das costelas, ombreiras marrons e mangas longas passando por debaixo delas. Em sua blusa possui um brasão pequeno da família Belmont em dourado, e no seu peito e na parte traseira outra igual, porém maior, cobrindo todas as costas por inteiro. Para ofuscar o símbolo da família Belmont e evitar confrontos dentro da Valáquia, usou por algum tempo um tecido de algodão feito como capa, sendo um azul escuro com uma boa parte do que parece muito ser lã, inclusive sendo de cor branca e felpuda. Para efeitos de adaptação em termos de jogo, a bruné de couro mais a capa de couro pesada que ele usa caracteriza uma armadura composta. Seriam mais 2 dados de absorção de dano e menos 1 de penalidade na destreza. Armas. Vampire Killer. É um chicote feito de couro, um couro desconhecido, mas que obviamente causa rasgos letais em criaturas sobrenaturais. Ele funciona com o sistema de destreza mais armas brancas, o dano é força mais 1 letal, dificuldade 7. Para efeito de adaptação, este chicote possui as características de uma lança de uma mão. Estrela da Manhã. É um chicote feito de prata abençoada e que serve como foco de fé do usuário, no caso, o Belmont. Ele é feito com testes de destreza mais armas brancas, o dano é igual a força mais 6 letal ou força mais fé agravado contra vampiros e criaturas sobrenaturais. As dificuldades vão de 7 a 8. Dependendo do que ele está usando, seja ele naturalmente ou ele com fé. Para efeitos de adaptação, este chicote possui as características de um mangal. Espada curta. Uma espada curta comum, porém muito bem forjada para ser mais fácil de manusear do que o normal. Testes feitos em destreza mais armas brancas, o dano é força mais 1, dificuldade é 5. Adagas de arremesso. Um conjunto com 10. Facas de arremesso comuns com a vantagem de poderem ser utilizadas à distância. Destreza mais esportes, o dano é força e a CDT 2, dificuldade 4 ou 5 se usar CDT. Bom, como eu disse, ele é um personagem humano, né, o Trevor Belmont, e dentro da característica dos seus poderes ele tem lá rituais, né, e fé. Tá? A fé do Belmont é baseada no conjunto de que ele pertence a uma família que fazia parte da igreja e que tinha como base do seu treinamento essa questão também da fé. Por isso a fé dele é mantida ainda hoje, apesar dele não estar mais dentro dos padrões, né, da família, de caçador, nem nada. Mas o objetivo condutor dele mantém ele com uma inspiração muito forte e essa inspiração mantém a fé dele ativa, tá? Então vamos começar falando dos rituais. Rituais de nível 1 que ele tem. O principal é incinerar. É um Kuldun, né? É um ritual Kuldunic do caminho do fogo. Numa pequena demonstração do poder inerente deste caminho, Kuldun faz com que o ar ao redor de um objeto aumente a sua temperatura até que o objeto entre em combustão. E isso foi o que ele fez no combate contra aquela criatura dentro da igreja, numa cena da série da Netflix. Faro para vampiros. Isso é um feitiço de percepção.
Este feitiço permite ao personagem sentir quando há vampiros por perto. Ele não indicará o local exato do vampiro, mas o personagem saberá que eles estão nas proximidades. Ritual de nível 2. Luz do Espírito Verdadeiro. É um feitiço de raciocínio. O invocador desse feitiço fica inspirado com a pureza de sua causa e, portanto, torna-se mais convincente. Some o número de sucessos de um teste de liderança ao teste social em questão ou diminua em 2 a dificuldade para o personagem convencer o alvo de seus ideais ou ações. Númia. Fé de nível 1. O personagem pode tentar se proteger de vampiros e criaturas sobrenaturais brandindo seu objeto de foco e murmurando preces. O personagem faz um teste de fé contra a força de vontade do alvo. O número de sucessos indica o número de passos que a criatura deve recuar. Se o personagem encostar no alvo com o foco da sua fé, a criatura recebe o sucesso do teste em danos agravados. Fé nível 2. O personagem com esse nível de fé é capaz de resistir aos efeitos de dominação apenas gastando um ponto de força de vontade. Ao gastar, ele sai imediatamente do efeito e fica protegido pela quantidade de turnos igual a um teste de fé realizado no mesmo turno. 5 sucessos nesse teste garantem que ele está imune aos efeitos naquele dia. Novamente, se o personagem encostar no alvo com o objeto do foco da sua fé, a criatura recebe o sucesso do teste em danos agravados. Adaptação para o sistema White Wolf. Bom, como a gente já deu uma passada geral aí, né, nas questões do Trevor, tanto dos seus equipamentos, quanto dos seus rituais, quanto das suas armas, né, a sua idade, nascimento, agora a gente vai começar a fazer a velha adaptação aqui da fichinha, beleza? No caso também do personagem aqui, ele já está montado com seus pontos de bônus de personagem inicial, tá? Que são 21, só que mais 15 para ser um personagem jogável e mais coerente com o que conhecemos dele, ok? Então vamos lá. Personagem: nome, Trevor Belmont. Jogador: você. Crônica: Netflix. Natureza: sobrevivente. Comportamento: defensor. Nacionalidade: Valáquio. Idade: 23 anos. Sexo: masculino. Conceito: nobre. Atributos: físicos: força 3, destreza 4, vigor 3. Sociais: carisma 2, manipulação 1, aparência 3. O Trevor é bonitão. Mentais: percepção 2, inteligência 3, raciocínio 2. Habilidades: talentos: prontidão 2, esportes 3, briga 2, esquiva 3, liderança 2, lábia 1. Perícias: etiqueta 1, armas brancas 4, especializado em chicotes. Sobrevivência 2. Conhecimentos: instrução 3, sabedoria popular 2, ocultismo 4, especializado em rituais. Lembrando de que esta ficha é uma ficha de mortal, tá? Feita aos moldes de vampiro Era das Trevas, tá? Dark Ages. Então tem algumas características aí em habilidades, né? Em atributos não, mas em habilidades que são diferenciadas. Por exemplo, não tem condução, mas tem cavalgar. E assim por diante.
vantagens, númias e outras características. Começa-se com númia, tá? E inclusive os rituais, enfim, que a gente já passou aqui no vídeo de hoje, mas vou dar uma repassada rápida aqui para manter o padrão da ficha. Rituais de nível 1, faro para vampiros, né? Que mostra que tem vampiros nas redondezas. Incinerar, que aquece até flamejar a arma ou objeto que pode ser usado no ataque. Ritual de nível 2, Luz do Espírito Verdadeiro, que diminui a dificuldade em 2 para ações de liderança. Fé, nível 1 e 2, 1 protege o personagem de criaturas sobrenaturais, o 2 retira e imuniza o personagem contra efeitos de dominação. No geral, se o personagem encostar no alvo ou objeto do foco da sua fé, a criatura recebe o sucesso dos testes em danos agravados. Antecedentes. Trevor tem como antecedentes aliados 2, no caso o Alucard, que é um vampiro, e a Sifa, que é uma maga, tá? Isso tem que ser construído aí para poder jogar com ele. Fama 2. Os membros da família Belmont foram expulsos da igreja da Valáquia por serem acusados de usar magia demoníaca. Porém, ainda são nobres herdeiros do que possuíam antes da má fama. Basta ver lá na série que ele ainda tem o refúgio, a biblioteca, aquela coisa toda. E assim, ele nunca tá sem dinheiro, ele sempre tem onde arrumar a grana. Rituais. Conhecimento passado a todos os membros da família Belmont, tá? Qualidades e defeitos. Vício em bebida, defeito de nível 1. O Trevor sempre que pode tem como principal passatempo ficar bêbado. Inimigo, defeito de nível 4. Drácula, um tsimice codunista de 5ª geração. Precisa falar mais alguma coisa? Fracassado, defeito de nível 2. A família Belmont é reconhecida e mal vista pela população da Valáquia e pela igreja. Propósito maior, qualidade de nível 1. Matar Drácula e tudo o que vier dele, menos o filho vampiro que é bonzinho e ajuda vez ou outra. Mansão, qualidade de nível 3. É o refúgio dos Belmont, onde possui uma biblioteca com conhecimentos de várias gerações da família sobre como caçar criaturas sobrenaturais, e que também possui algumas relíquias mágicas. Foi lá que Trevor encontrou o Estrela da Manhã, chicote mágico que serve como foco da sua fé. Ambidestria, qualidade de 1 ponto. O personagem é capaz de utilizar 2 armas de forma muito eficiente. Virtudes. Consciência ou convicção, 3. Autocontrole e instinto, 3. Coragem, 4. Humanidade, 8. Força de vontade, 5. Bom, gente, é isso. O Trevor deve ser visto, inclusive, como um personagem humano. Então, assim, ele tem realmente poucas características iniciais, tá? À medida que fosse jogando com esse personagem, principalmente na Era das Trevas, né, onde as coisas são um pouco mais difíceis, digamos assim, vai se alcançando determinados níveis de rituais, determinadas númias, e vai melhorando essas características dele, deixando ele mais passível até de poder atuar sozinho. Ele, como um personagem humano, principalmente nessa questão dele estar no Dark Ages, ele é um personagem overpower, acima da conta. Não se enganem por ele ser apenas um humano, tá? Um personagem com o chicote que ele tem, com a habilidade que ele tem, utilizando fé da forma como ele utiliza, e até mesmo aquele feitiço codunista, é capaz de derrotar vampiros bem poderosos aí, vampiros aí de 6ª, de 7ª, de 8ª,
Então, assim, é um personagem completamente jogável. Então, é isso, gente. Este foi o Como Jogar com Trevor Belmont no sistema de Vampiro a Máscara, feito e idealizado pelo canal RPGcast. Se você gostou desse conteúdo aí, eu peço aí que compartilhem e que se inscrevam no canal. Comentem o que acharam, façam sugestões de novos personagens, quem vocês gostariam de ver adaptados aqui. Bom, era só isto nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e valeu!